Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente para refletirmos, tirarmos lições da Palavra de Deus. Meus amigos, hoje, quando eu fui buscar um membro que participa conosco do nosso culto em outra cidade, e eu passei em frente a um templo, eu vi uma placa bem interessante. E essa placa dizia o seguinte: culto da restauração da família. Aquilo chamou muito minha atenção. E eu me lembrei de várias outras placas. Culto da devolução daquilo que o diabo levou. Culto da vitória, né? Culto disso, culto daquilo. Culto da restauração financeira. E por aí vai. E a nossa igreja, hoje não faltou ninguém. E nós estávamos reunidos. E Deus mandou a palavra, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, né, e o versículo 2 em diante. E eu quero compartilhar com você, você que aprecia os ensinos da palavra, você que aprecia o conhecimento de Deus. E o interessante também, que um dos nossos membros, da nossa igreja, ele dizendo o que se passou durante a semana, né? Contando as experiências diárias dele, porque nós que servimos ao nosso mestre, nós somos perseguidos diariamente e constantemente. E aí a palavra veio, e eu quero compartilhar para que você também fique atento, fique apercebido do mundo espiritual. E o texto foi esse. Enquanto assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Esse aqui é o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, com a vida espiritual dos irmãos. E diz assim a palavra: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muito bem, meus ouvintes, meus irmãos. O apóstolo aqui, ele era um homem extremamente conhecedor das astuta cilada do inimigo, do diabo, do inimigo de nossas almas. E ele falou: olha, se enganou Eva, que era uma pessoa espiritualmente, né, sem mácula, também ele pode enganar nós também, que estamos contaminados. E o apóstolo Paulo teve a preocupação de ensinar a igreja de Corinto. Falou: olha, se cuidado, que a serpente, muito astutamente, ela enganou e corrompe o sentimento. Muito bem, agora eu vou falar de sentimento, porque isso acontece com nós diariamente. Quando nós aceitamos ao Jesus, quando nós seguimos o caminho, o mundo e o inimigo, o diabo, ele se levanta contra nós. A serpente, ela quer corromper os nossos sentimentos. E de uma das coisas que ele gosta de atacar é a nossa autoestima. Essa semana alguém disse assim: olha, lá no meu trabalho, alguém disse assim: olha, toda aquela pessoa que serve a Jesus, ela vai ter sucesso, as coisas vão andar na vida dela, tudo vai dar certo. Não é verdade, meu ouvinte. Pelo contrário, ela vai ter muita dificuldade. E essa pessoa está passando uma dificuldade, né? Uma dificuldade muito grande por causa da luta espiritual. E depois dessa mesma pessoa, alguém falou assim: olha, eu morro de dó dela, porque as coisas parecem que não engrena, não vai para frente, né? E se você for pensar nisso, se for pegar isso, puxa vida, você vê a pessoa que não serve a Deus, tudo dando certo. E aí eu expliquei para a nossa igreja que a serpente é dessa forma, ela vem com a palavra macia. E aí esse texto aplica exatamente nesse sentido, que de sorte alguma, seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, né?
Por exemplo, a pessoa está passando uma situação financeira terrível. Ela encontra uma placa de um templo dizendo assim: olha, culto da restauração financeira. Não é uma tentação para aquele irmão que está passando uma situação, mas ali está a astúcia da serpente, ali está o engano. A pessoa está com um problema no seu lar, converteu-se e aí as coisas viraram de perna para o ar. Ela passa em frente a um templo desse e vê uma placa dessa. Se ela não estiver firme na palavra, ela vai entrar dentro desse templo e vai se contaminar. Então, explicando a nossa igreja hoje, falou: olha, gente, nós, a partir do momento que abraçamos a fé, entramos numa guerra terrível. Entramos numa luta espiritual. E o inimigo de nossas almas, ele usa exatamente o mundo físico para atingir o mundo espiritual nosso, a vida espiritual nossa. Mas a nossa luta é diferente. Não é no mundo físico, a nossa luta é no mundo espiritual, como está lá em Efésios. E a palavra de Deus, quando nós examinamos ela, nós devemos estar apercebidos que a luta não é carnal. Se você, meu amigo, meu irmão, está passando por uma luta, por mais que você esteja correto, fazendo as coisas certas, mas parece que as coisas não andam, você tem que levar para o mundo espiritual. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai vir numa roupagem, bonita. Igual eu disse para a nossa igreja, por exemplo, uma moça que a vida sentimental dela não anda. O diabo vai transvestir de um jovem que aparentemente está interessado nela, que é um bom partido. Assim como a serpente, porque eu expliquei para a nossa igreja o que significa serpente. Serpente é aquele que brilha, era uma coisa atraente. Mas no interior da serpente estava o inimigo, o arqui-inimigo das nossas almas. E por debaixo daquela pessoa que está morrendo de dó de nós, olha, eu tenho dó, tem o inimigo também usando a boca dela para corromper os nossos sentidos. Eu falei: olha, nós devemos olhar para a palavra, olharmos para a palavra, porque o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem, esse estado de mundo espiritual. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E nós explicamos para a nossa igreja, quando tudo na nossa vida nós estamos debilitados, mas nós estamos firmes na nossa fé, nós estamos firmes no nosso propósito, aí é que nós estamos fortes. Porque está tendo uma luta espiritual, mas que é visivelmente no plano físico. Entendeu? Mas a nossa luta não é no plano físico, mas sim espiritual. Porque o plano físico quer destruir o plano espiritual, a tua caminhada espiritual. Então esse nosso membro da nossa igreja, que essa semana várias pessoas, foi um dia após o outro: olha, eu tenho uma dó, eu vou te ajudar, coitado de você. Palavras macias, mas é o inimigo que está por detrás tentando nos desanimar. E olha, aquele que serve a Cristo, tudo vai dar certo na vida dele. Não é verdade, meus irmãos. Porque essa carta de Paulo aos Coríntios, ele está dizendo exatamente que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente quando nós estamos dessa forma. Todo mundo achando que somos coitados. Todo mundo achando que nós estamos fracos. Então, meus amigos, meus irmãos, se você está se sentindo uma pessoa onde todo mundo fala coitado, coitada, mas você está lutando no mundo espiritual,
A palavra de Deus fala que quando você está fraco, aí é que você está forte. E o apóstolo Paulo deixou-nos exemplo de pessoa que foi considerada, certa vez ele disse: olha, a minha aparência, você olhando para mim, você não dá nada. Você olhando para mim, você vai me dizer que eu sou um coitado. E assim acontece com os filhos de Deus. É dessa forma que acontece. Porque o filho de Deus, ele é perseguido. Como a palavra de Deus fala que os filhos da escrava perseguia, que está em Gálatas, né? O filho da escrava perseguia os filhos da promessa. Quem são os filhos da escrava? Os filhos da escrava são aqueles que não aceitaram o verdadeiro evangelho. E ele vai perseguir os filhos da promessa. Disso você tem que estar ciente, meu amigo, minha amiga. Você se lembra quando o muro de Jerusalém estava sendo construído? Os inimigos do povo de Deus, do povo judeu naquela época: nós vamos te ajudar, nós queremos dar uma mãozinha para você. Qual foi a resposta? Olha, você não tem parte nessa obra. Por quê? Porque ele viu que aquela ajuda era do inimigo, era para destruir eles. Então, meus amados, meus irmãos, você não desanime. Continue firme, por mais luta que vier. Levanta a sua cabeça. Faça igual o apóstolo Paulo. Tenha prazer nas injúrias. Tenha prazer nas fraquezas. É difícil. Difícil. Por isso que o evangelho se torna loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas para nós é o poder de Deus revelado na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo o poder de Deus se aperfeiçoasse na sua fraqueza. Pense sobre isso.